Papo Mix Carreira, um guia para sua vida profissional com Alexandre Slivnik. E tá começando o primeiro episódio do podcast Papo Mix Carreira. Por aqui a gente sempre vai bater um papo muito legal sobre trabalho. Sabe que é comprovado que a gente passa 1/3 da nossa vida trabalhando e não tem como ignorar que essa é uma parte muito importante e também especial de quem somos, não é mesmo? O mercado de trabalho é desafiador sempre, construir uma carreira requer momentos de altos e baixos, decisões, aprendizados e também ensinamentos, sem dúvida. Independentemente do seu caso aí, do seu momento de carreira, a gente sempre acha que precisa estar preparado. Com certeza precisamos. Então, se você quer curtir um bate-papo descomplicado e atual sobre carreira, você sim está no lugar certo. E claro que esse podcast não podia acontecer sem ele, né? O mentor em carreira e sucesso, especialista em RH, escritor e palestrante, Alexandre Slivnik. Falei certo, Alexandre? Que prazer te ter aqui no nosso primeiro bate-papo podcast Papo Mix Carreira. Grande Gerson, falou certíssimo. Meu sobrenome é difícil mesmo. A primeira fase para você passar e crescer na carreira é falar esse sobrenome corretamente. Poucos falam, mas você mandou muito bem. Privilégio e um prazer estar com vocês aqui no Papo Mix Carreira. Eu acho que eu me preparei bem para falar seu nome. Acho que é o que mais me preocupava por aqui, viu, Alexandre? Esse é o primeiro passo importante, não é? Exatamente. Esse é o primeiro passo, a preparação. Não há a menor possibilidade de crescer na carreira se o profissional não estiver preparado ou preparado. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Como é que a gente pode se preparar para recolocação, né? Porque muitas pessoas acabam tendo essas dúvidas. Eu recebo diariamente muitas pessoas perguntando quais são as dicas. Então, no papo de hoje, nós vamos com certeza dar dicas preciosas para você que está nos ouvindo conseguir a recolocação e o emprego dos seus sonhos. É verdade. E a gente está falando sobre recolocação profissional, né? O primeiro assunto já. E a gente vem vivendo um momento muito difícil nas nossas vidas, de modo geral, do mundo todo, né? Que tá sabendo lidar ou não com a pandemia da Covid-19, que abalou o mundo todo, atingiu a todos nós. E aí, tem como se recolocar num momento tão difícil assim? Olha, tem como se recolocar. É claro que o mercado de trabalho em momento de crise, ele acaba sendo mais difícil, né? Porque as vagas diminuem. Mas sabe que durante a crise, as melhores vagas aparecem. Ou seja, os profissionais que têm uma melhor preparação, normalmente conseguem as melhores vagas nesse momento de crise. Porque embora os empregos, a gente tem uma alta taxa de desemprego, infelizmente, mas tem muitos empregos para aqueles profissionais que gostam de resolver problemas complexos. E como você, profissional, pode aprender a resolver problemas complexos? Tentando, errando, aprendendo. Então, momento de crise é uma oportunidade de você mostrar o seu valor, mostrar a sua competência. Então, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de sair da sua zona de conforto e buscar desenvolver novas competências para resolver cada vez mais problemas. Eu costumo dizer que o mundo de profissionais extraordinários é feito por aqueles que gostam de resolver problemas. Então, se você ainda não gosta de resolver problemas, cuidado. Talvez lá na frente você sinta a falta disso. A gente poderia dizer que nesse momento, mais do que nunca, as empresas disputam e precisam os melhores profissionais, né? No momento em que os empregos estão sendo cortados, digamos assim, a gente precisa dos melhores. Seria isso? Precisa dos melhores. Eu diria pra você que não necessariamente os melhores, mas aqueles que gostam de aprender coisas novas. O que eu quero dizer com relação a isso? Hoje em dia, num mundo altamente competitivo e que muda diariamente, não vale mais aquilo que você já sabe. O que mais vale no mercado de trabalho hoje é o tamanho da sua disposição para aprender aquilo que você ainda não sabe. Eu vou repetir. No mundo do trabalho hoje em dia, não vale mais aquilo que você já sabe. O que é mais valioso é a sua disposição para aprender aquilo que você não sabe. Ou seja, não adianta nada você ser um melhor profissional e parar no tempo, porque as suas competências que você usa hoje talvez não sirvam para daqui 10 anos. Tanto é que saiu uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial há 2 anos e meio atrás, e eles identificaram que 65% das crianças que hoje estão no primário, no colégio primário, trabalharão em empregos que ainda não existem. Olha só! O mundo está mudando. A grande maioria das crianças hoje que estudam no colégio primário vão trabalhar em empregos que não existem. Então, o que nós precisamos ter de competência é a adaptação, é a flexibilidade e principalmente a sede de conhecer mais, de aprender mais e, obviamente, evoluir cada vez mais. É porque a gente escuta muito falar hoje que as coisas mudam
todos os dias, não é? E eu já ouvi dizer que a Coreia do Sul, por exemplo, se preocupa muito na questão da criatividade, gestão e tecnologia. Você concorda com isso? Como habilidades do futuro? Desenvolvimento de software e tudo mais? Eu concordo plenamente, tanto é que hoje nós estamos vendo aí pessoas de 60, 70, 80 anos de idade querendo aprender tecnologia para que eles possam estar inseridos de novo no mundo, né? Porque senão fica aquele peixe fora d'água. Eu concordo plenamente que, principalmente os países mais desenvolvidos, eles estão ensinando para as crianças, por exemplo, a programarem. Por que programação? Não é para que elas possam trabalhar com um computador no futuro, mas a lógica da programação vai ajudar em vários outros setores da vida. Então a tecnologia, aprender tecnologia não é simplesmente para você aprender a manusear um equipamento, é você ter a lógica da tecnologia. E é engraçado, eu vou contar uma história que aconteceu comigo há um ano e 4 meses atrás. No comecinho da pandemia, eu estava no Vale do Silício, lá em São Francisco. Eu estava na loja de uma grande loja de equipamentos que vende equipamentos caríssimos de celular, computador, enfim, a marca hoje mais valiosa do mundo. Eu estava lá visitando essa loja e de repente eu vi numa bancada um profissional dessa empresa ensinando pessoas acima de 60 anos a usarem o seu aparelho de celular. Olha que curioso, uma empresa que é a mais valiosa do mundo estava ensinando as pessoas mais velhas a como tirar o melhor proveito da sua tecnologia. Então a tecnologia hoje faz parte da vida de todo mundo, então não adianta só olhar para as crianças. São crianças de 1 a 100 anos de idade que precisam entender a lógica da tecnologia, porque cada vez mais o mundo vai acelerar e vai mudar, e essa adaptação tecnológica é fundamental para todos os seres humanos que querem crescer, que querem se desenvolver. Você sabe, Ale, que minha mãe dá aula de português online e tal, é professora. Ela estava falando para mim essa semana, tem quase 70 anos já. Ela disse que procura no Google como que eu gravo a aula pelo microfone. Você já imaginou? Então ferramenta hoje a gente tem, né? Pois é, muitas ferramentas, Gerson. Quando você falou que a sua mãe dá aula de português, a minha mãe também era professora de português. E na época, claro, eram aulas tradicionais, mas imagina a quantidade de professores que tiveram que se adaptar durante a pandemia. Imagina só, março do ano passado, quando tudo parou, o mundo parou. E os professores que estavam acostumados a uma sala de aula tradicional tiveram que se adaptar a aulas no Zoom, aulas em outros equipamentos, aulas pela internet. E olha só, que no início muitos falavam, isso não vai funcionar, nunca que uma aula online vai dar certo. Quantas pessoas se adaptaram às aulas online? E hoje eu mesmo dou palestras quase que todos os dias online para empresas do Brasil inteiro. Isso reduz custo e é muito mais efetivo. Por quê? Porque hoje eu consigo fazer uma palestra durante 1h30 online que chega para os funcionários de uma empresa no Brasil inteiro. E uma professora de português consegue dar aula para os seus alunos, cada um na sua casa. Então, no ponto de vista da efetividade do aprendizado é interessante. Claro, a discussão agora é a questão da socialização, que eu concordo. As crianças precisam aprender a se socializar, aprender a se relacionar com outras crianças, mas no ponto de vista de aprendizagem, para algumas crianças, é muito mais efetivo fazer a aula online do que no curso presencial. Então, o que a gente precisa entender? Não é que vai ser o mundo A ou o mundo B, o mundo da tecnologia ou o mundo tradicional presencial. Acho que agora a gente vai viver um mundo híbrido, onde em algum momento a gente vai ter a tecnologia, uma aula online, mas sem esquecer do toque humano, o carinho, o contato com as pessoas. Então, esse novo mundo, que eu tenho certeza, é muito bom e delicioso de se viver. Até porque a informação hoje, ela tá mesmo, assim, muito acessível para todos nós, mas a gente precisa entender, até nessa questão da socialização que você está falando, como que a gente vai utilizar tudo isso, né? Como que a gente pensa com toda essa informação, que é um monte de coisas disponíveis pra gente, mas e aí, como que a gente usa, né? Eu acho que essa é a palavra da vez, né? Como fazer tudo isso acontecer, né? Sabe que eu tenho refletido bastante nesses últimos meses, né? No tal como. O mais importante, na minha opinião, não é nem o como, é o porquê. Porque muitas coisas, né? Hoje a gente consegue assistir uma palestra, consegue ler um livro pela internet, a gente consegue assistir um filme, tá tudo acessível na internet. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer é por que eu estou fazendo aquilo? Que, aliás,
Aliás, eu costumo brincar, né, que a gente vive buscando respostas, mas eu adoro estimular que as pessoas procurem perguntas. Por quê? A partir do momento que a gente se questiona diariamente, a gente encontra novas respostas. Olha que barato. Então, já que a gente está falando no Papo Mix Carreira, né, a gente precisa entender como é que eu evoluo na carreira, já que a gente fala de recolocação profissional. Eu preciso me questionar se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou fazendo aquilo que eu amo, se eu posso evoluir na minha carreira, porque tem muitos profissionais que simplesmente estão satisfeitos e na zona de conforto com o seu salário, e daqui 20, 30 anos ou 40 anos, quando começarem a pensar numa aposentadoria, começam a se arrepender. Saiu uma pesquisa recentemente que disse que cerca de 70% das pessoas que estão para se aposentar se arrependem do caminho que a sua carreira levou. Olha só, por quê? Porque muitas vezes não fizeram as perguntas certas, se estavam no caminho correto, se estavam realmente felizes fazendo aquilo que elas faziam, ou se era simplesmente pelo dinheiro. Então, muito além do que e muito além do como, o mais importante é descobrir o porquê. O porquê que a gente faz aquilo que a gente faz. Olha aí, é sempre tempo de mudar. Se eu aos 45, 50 anos decido, puxa, eu queria uma carreira diferente que me daria mais prazer, dá tempo de fazer isso? Não só dá tempo, como é imprescindível fazer isso. Hoje em dia nós vemos, por exemplo, pessoas de 80, 90 anos de idade fazendo faculdade, indo para a escola. Por quê? Se a gente pensar em perspectiva de vida, eu tenho 40 anos de idade hoje e a minha perspectiva de vida já é 120 anos de idade. Se a gente pensar que nós podemos viver 120 anos, se aos 40 não tiver tempo de mudar a minha carreira, então é melhor morrer agora. Então o que eu recomendo para você que está nos ouvindo agora? Nunca é tarde para mudar e fazer aquilo que você ama. E aqui vai uma dica de ouro para você que está buscando recolocação. Muitas vezes nós passamos a vida inteira buscar simplesmente fazer o que amamos. Ah, eu adoraria dar aulas. Ah, eu adoraria ser professor, ser bombeiro, ser médico, ser policial. Não importa o que você amaria fazer. Mas, quanto mais você focar naquilo que você amaria fazer, você deixa de tentar amar aquilo que você faz. Ou seja, o momento agora de repensar e pensar numa recolocação não é simplesmente buscar a fazer o que ama, é você aprender a amar o que você faz. Eu mesmo, olha só que ironia, eu odiava falar em público. Hoje eu vivo dando palestras, hoje eu vivo dando entrevistas, eu amo fazer isso, mas se a gente pensar 20 anos atrás, quando eu comecei, eu queria me esconder de um microfone. Mas o que eu... Como é que você descobre isso? Você sabe aquele momento? Eu comecei a descobrir com uma palavrinha chamada reconhecimento, porque eu sempre achava que eu não era competente para fazer aquilo, mas quando as pessoas começaram a elogiar o meu trabalho e falar: Alexandre, você fala bem, Alexandre, você se posiciona bem, e que comecei a fazer? Eu comecei a me desenvolver mais, comecei a fazer cursos, comecei a desenvolver a minha habilidade em falar em público, e aí quando eu descobri o quão delicioso é poder transformar vidas, e aí eu não voltei mais, e hoje eu sou extremamente realizado. E a pergunta que talvez fique no ar é: será que vai ser pro resto da vida? Gerson, meu amigo, minha amiga que tá ouvindo, eu não sei se... Exato, eu não sei se eu vou continuar fazendo isso daqui 10, 20 anos, mas o que importa é que hoje eu sou plenamente feliz. Se daqui 10 anos eu vou fazer outra coisa, tudo bem. O que importa é achar a sua felicidade no seu momento certo, mesmo que isso mude. Muito bom. Então tá claro pra gente que as coisas mudam sempre, o tempo todo, que é muito importante a gente estar sempre evoluindo, buscando informação, aprendizado, novos cursos, novas informações. Agora, como que eu apresento essas novas habilidades, novos conhecimentos? Como que eu busco de fato? Como que eu mostro para quem está procurando um profissional qualificado que eu sou esse cara? Bom, primeiro a gente precisa entender, existe uma matriz chamada análise SWOT. Vamos lá, o que é essa análise SWOT? É quando você consegue identificar quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as suas ameaças e oportunidades. O que é essa análise SWOT? Vou explicar de forma resumida aqui para você. Você precisa entender no seu momento de vida o que você é bom em fazer, o que você faz muito bem feito, aquilo que as pessoas te elogiam, mas elogio genuíno, elogio verdadeiro. Então você começa a escrever mesmo num pedaço de papel quais são as suas competências, aquilo que você faz muito bem feito, aquilo que você é elogiado. Então você escreve
escreve e deixa isso num pedaço de papel. E por outro lado, você começa a descobrir quais são as suas fraquezas, onde você precisa melhorar para evoluir. Então você começa a notar, poxa, eu preciso melhorar em relacionamento, eu preciso melhorar em liderança, eu preciso melhorar em análise de números e financeiros. Então tá, você vai descobrir quais são as suas fraquezas. E aí qual é a regra do jogo? Não foque única e exclusivamente nas suas fraquezas. Por quê? O melhor é você fortalecer aquilo que você tem de bom. Porque existe uma tendência das pessoas falarem assim, não, eu quero buscar o